Olá, cidadãos fantásticos! Eu e o Joaquim tivemos várias conversas longas e agradáveis com uma prima dele que é historiadora e muito interessada em matemática. Pois é, Joaquim, uma mistura interessante. O Joaquim tem uma família bem grande e nem todo mundo é da nossa realidade. Pois é, o que eu falei, nem todo mundo é da região. Tá bom, Joaquim. Pois é, não estamos aqui para ficar falando da família do Joaquim. Até porque a dona Sônia, a sua avó, não gosta que a gente fique falando sobre a sua família no YouTube. O que aconteceu foi o seguinte: essa prima do Joaquim veio visitar a família e foi daí que a gente teve a oportunidade de conversar com ela. Ela estuda a história de um povo, isso, e fica aí em algum lugar do universo. Nós conversamos bastante com ela sobre história, matemática e como essas coisas se mesclam. E por que eu estou falando isso? Porque, conversando com o Joaquim, nós decidimos contar para vocês como que foi essa nossa história. Porque perceba, ela não é historiadora da matemática, mas como todo povo precisa de matemática para se desenvolver, a matemática faz parte da história de qualquer povo. Então, o que aconteceu foi, a prima do Joaquim foi comentando algumas coisas e nós interpretando à luz da matemática que nós conhecemos. Foi uma conversa muito interessante. Pessoal, quem nos acompanha já sabe que a matemática não é fazer contas. A matemática ela é feita de ideias. E a melhor maneira de entender o que é matemática é fazendo matemática. E por isso que nós fizemos muita matemática. Uma coisa interessante que vai acontecer é nós teremos a oportunidade, ao relatar essa conversa que tivemos com a prima do Joaquim, de conversar sobre a matemática e não apenas fazer matemática. Uma recomendação aos professores que nos assistem é que convidem os alunos de vocês a assistirem esses próximos vídeos e discutam com eles os vídeos. Recado dado, agora vamos deixar o assunto para depois. Eu tenho que pagar uma dívida. Hoje eu darei a resposta para uma pergunta que eu fiquei de responder e foi colocada em algum vídeo anterior. Mas antes precisamos relembrar que um cilindro é pegar o retângulo e colar os lados assim. Obtemos um cilindro. A faixa de Möbius é pegar o retângulo e girar um dos lados e colar trocando a orientação. E esse objeto é a faixa de Möbius. A pergunta aparece nesse vídeo. E neste vídeo eu cortei o cilindro no meio e obtive dois novos cilindros. Depois eu peguei a faixa de Möbius, cortei no meio e obtive um novo objeto. E a pergunta que eu deixei e prometi responder foi: que objeto é esse? Esse objeto não é a faixa de Möbius. E uma maneira de ver que ele não é a faixa de Möbius é porque a faixa de Möbius tem apenas uma única fronteira. E esse objeto tem duas fronteiras, assim como o cilindro, lembra que tem duas fronteiras. Mas o que é a fronteira mesmo? Bom, agora é o momento ostentação do canal, exatamente. O pessoal do Laboratório de Ensino de Matemática do Instituto Federal de Bragança Paulista nos deu esses dois belos presentes, que são um cilindro feito de pano e uma faixa de Möbius feita de pano também. E o que é a fronteira? A fronteira é aonde acaba o objeto, lembra? Ou seja, isso aqui seria a fronteira do cilindro, esse outro é a outra fronteira do cilindro. A faixa de Möbius tem apenas uma única fronteira. Você pode ir passando a mão e vai perceber que tem uma única fronteira. Ok, como se não bastasse, esses objetos ainda têm um zíper no meio. Fica a ideia para quem quiser fazer. Então perceba, aqui é o cilindro. Quando eu abro o cilindro com o zíper, ele
abre em 2 novos cilindros. Fantástico! Segura aí, Joaquim. E o mesmo com a faixa de Möbius. Se a gente abrir o zíper, é o equivalente a cortar a faixa de Möbius no meio, e aí nós obtemos esse objeto, que é um objeto só. E a pergunta que nós queremos responder é justamente: que objeto é esse? E a revelação é o seguinte: esse objeto é, na verdade, um cilindro. Pois é, Joaquim, calma. Não, eu vou explicar o que é. Ó, tá nervoso aí, tá derrubando as coisas, Joaquim. Espera aí. Ou seja, eu estou dizendo que esse objeto é um cilindro. Bom, como assim, né? É no sentido que nós vimos em outros vídeos, por exemplo, nesse vídeo aí, que é de tradução. Ou seja, é no sentido topológico, eu consigo traduzir um cilindro nesse objeto. A tradução, lembre, é o que nós chamamos de homeomorfismo. O cilindro é pegar um retângulo e colar esses dois lados. Vamos ver o que acontece quando a gente corta o cilindro bem no meio. Nós ficamos com 2 cilindros. Exatamente o que aconteceu quando fizemos isso no papel, ou quando a gente cortou no nosso cilindro de pano ou cilindro ostentação. Agora vamos olhar para a faixa de Möbius, que é pegar o retângulo e colar os lados, só que invertendo a orientação. Cortemos agora a faixa de Möbius no meio e abrimos essas duas metades. Mas perceba ali à esquerda que o lado laranja está identificado com o outro lado laranja, com a orientação invertida, é bom lembrar. Vamos traduzir essa informação aqui no lado direito. Os outros lados também estão identificados. Vamos pintá-los de verde. Pronto. Vamos analisar mais atentamente essas identificações. Levo para esse lado, pronto. Agora, essa parte de cima, empurra ela para a direita e depois coloca ela aqui embaixo. Perceba o significado das setas. Quer dizer que esses lados laranjas não podem ser colados diretamente. Eles estão com a orientação invertida. Vamos então fazer o seguinte: vamos pegar essa parte que estamos mexendo e girar. Ou seja, o que está em cima vem para baixo e vice-versa. Eu vou girar. Ó, girei. Agora eu posso colar exatamente como indicado na figura, esses lados laranjas. Ao fazer isso, perceba que no fim das contas nós ficamos com um cilindro. Bonito, né, Joaquim? Pois é, é por isso que as pessoas às vezes falam que a matemática é uma linguagem. Perceba nesse caso, ela serve para a gente traduzir ou interpretar o mundo. Qual que é a sua analogia? E o que nós acabamos de fazer é uma bela poesia. Excelente, Joaquim. Um recado final. Nossos infiltrados no Google nos informaram que, para que os nossos vídeos apareçam nas buscas ou sejam indicados, é importante que vocês curtam ou comentem nos vídeos, ou compartilhem os vídeos nos grupos de WhatsApp ou no Facebook. Assim, o Google entende que as pessoas consideram aquele vídeo interessante. Caso contrário, o Google não vai divulgar esses vídeos. E nós sabemos que matemática é algo que todo mundo quer aprender. O que é Badistum? Bom, tchau!